Boa tarde. Está no ar o grande jornal do Estado de São Paulo. O jornal que aproxima os legislativos e mostra o que os parlamentares vêm produzindo de melhor. Quem ainda não possui título de eleitor e pretende votar nas eleições tem até 5 de maio para tirar o documento. Para tanto, basta se dirigir ao cartório eleitoral e fazer o cadastro. O eleitor deve levar a carteira de identidade original, comprovante de endereço e dispensa do serviço militar. O cadastramento também pode ser feito pela internet no site tse.gov.br. Dia 5 de maio também termina o prazo para quem pretende transferir o local de votação. E ainda falando em eleições, toma posse hoje o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele vai substituir o ministro Aires Brito, que ocupa o cargo desde maio de 2008. As novas pistas da Marginal Tietê contribuíram para aumentar a fluidez dos veículos, mas os motoristas continuam reclamando da falta de sinalização e da falta de segurança, principalmente à noite, onde a única iluminação é a dos faróis dos veículos. A inauguração da nova marginal e os novos acessos que interligam as 3 pistas continuam confundindo quem precisa usar a marginal. A falta de iluminação e sinalização, aliada à imprudência de alguns motoristas. Localizada no bairro do Pacaembu, a Casa Modernista foi construída há 80 anos por um arquiteto ucraniano. Depois de passar por um processo de restauração, o imóvel, que é considerado uma obra de arte do modernismo brasileiro, finalmente foi reaberto à visitação pública. A casa foi projetada pelo ucraniano Gregory Varshavchik, numa época em que as ruas do bairro do Pacaembu eram de terra. Inaugurada em 1930, a casa de linhas retas, fachada branca e concreto armado da rua Itápolis chamava a atenção de todos. Ele queria mostrar como deveria ser a casa de uma sociedade moderna industrial. Então, não seria mais uma arquitetura assim, da nobreza, uma arquitetura mais rural, seria uma arquitetura para a cidade, para resolver o problema de habitação, para as pessoas toda a população ter acesso a uma casa moderna que seria desse estilo, mais geométrico. O impacto dessa casa naquela época foi um susto, né? Porque realmente a sociedade não estava preparada para uma casa sem adorno, uma casa assim tão limpa, tão clara, com balanço, por exemplo, onde você via na época revistas falando assim, sai da varanda, senão ela vai cair. Então, você tem uma certa preocupação de época que não estava preparada para essa casa, realmente. Naquele ano, uma exposição de arte moderna inaugurou a casa, que foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Com 120 metros quadrados, o imóvel passou por um processo de restauração e agora foi reaberta com uma exposição de móveis, objetos e obras de Varshavchik. A ideia inicial era fazer apenas a manutenção estrutural do imóvel, que ficou alugado por 25 anos. O curador da exposição, o neto do arquiteto ucraniano, pensou em morar no local, mas decidiu restaurar a parte estética e reabrir a casa ao público nas comemorações dos 80 anos de construção. A casa estava alugada já há mais de uns 25 anos, uma pessoa que aí saíram, e aí eu tive que fazer um restauro específico, assim, restauro não, digo, recuperar, né, a casa, algumas coisas elétricas, hidráulicas. No meio desse processo eu comecei a realmente descobrir algumas coisas que tinham sido alteradas, comecei a restaurar para o original. E aí comecei a fazer as luminárias de acordo com o que estava na exposição de 30. E aí surgiu a ideia, vamos, exatamente 80 anos, vamos fazer de novo a exposição, né, igual teve em 30, vamos fazer uma nova edição assim, comemorativa àquela exposição. A arquitetura de Varshavchik é marcada pela praticidade e economia, pela redução dos elementos decorativos ao mínimo. Uma importância geral, uma importância para a cultura brasileira, é uma importância. Porque enquanto nós estamos falando, por exemplo, da Bauhaus, estamos falando, por exemplo, de movimentos na França, nós vemos aqui no Brasil a arquitetura moderna nascendo de uma certa maneira muito em sintonia com o que está acontecendo na Europa. Então, eu acho assim, de uma certa maneira, ela é uma organização e um modo de pensar brasileiro, vamos dizer assim, para o nosso clima, porém com toda uma linha de pensamento que vem da Europa, que vem com aquela ideia de praticidade, limpeza, higiene,
funcionalidade, minimizar os espaços, porque espaços grandes. A máquina de habitar, aquela casa que você vai morar, vai viver nela, depois vai sair dela, vai para o seu trabalho, volta. Então, é realmente a ideia da máquina de morar. Além da casa e do jardim restaurados, a exposição modernista há 80 anos reúne fotografias, desenhos, plantas arquitetônicas e 25 objetos imóveis desenhados pelo arquiteto. A edícula da casa foi escolhida para uma exposição de fotos do arquiteto, mas em vez de imagens das casas que ele projetou, a mostra reúne retratos em preto e branco de anônimos e famosos, como a também arquiteta Lina Bobardi e o pintor Lazar Segal. A Casa Modernista é um dos poucos patrimônios remanescentes de valor histórico na cidade de São Paulo. Então é muito importante que ele seja mantido, que ali seja um espaço cultural, que seja um espaço de visitação da população, que com seu olhar possa ver os detalhes daquela época que eram relevantes para aqueles que habitavam a cidade. A exposição vai até 21 de abril, de quarta a sexta-feira, da 1 às 6 da tarde e aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua Itápolis, número 961, no Pacaembu. A entrada é gratuita. E este foi o grande jornal do Estado de São Paulo de hoje. Nos vemos novamente amanhã, a partir do meio-dia. Uma boa tarde para você. TVs legislativas. Aqui a programação é de lei. Vítima de violência doméstica.